Boa noite, pessoal. Bom dia para o pessoal que estiver vendo isso, né, na turma da manhã. Vamos continuar hoje o nosso assunto, né, sobre tópicos gerais de envelhecimento. Bom, alguns dos tópicos que eu vou falar hoje, né, como alterações cardíacas e alterações musculares, a gente vai voltar a ver mais especificamente lá na frente, tá? Isso aqui é só uma introdução, é só uma rápida alteração no que está acontecendo com esses indivíduos. Então eu vou aqui compartilhar a minha tela e continuar da onde a gente parou. A gente parou em fâneros, né? O último assunto que a gente abordou na aula passada foi sobre os fâneros, né? As alterações que acontecem, né? Na parte exposta da pele. Então, unhas, pelos, cabelos, né? São as alterações que a gente viu da última vez. E hoje, agora a gente vai falar um pouquinho sobre musculatura, né? Então, as alterações que acontecem na musculatura do idoso. Então, por exemplo, a perda de massa muscular e perda de força muscular. A perda de massa muscular, ela é fisiológica e acontece a partir de um momento da nossa fase. A gente perde massa muscular a partir dos 20 anos de idade. A gente tem aí uma diminuição da massa muscular a partir dos 20 anos e lá por volta dos 40, 50 anos, essa perda de massa muscular ela fica mais acentuada. Então, para vocês terem uma ideia, do período de 20 a 90 anos, né, em 70 anos, aí num período de 70 anos, é perdido mais de 50% de massa muscular, tá? Sendo que, né, a massa muscular, ela começa a ter uma perda mais significativa a partir dos 50 anos, que é a fase também que a gente perde força muscular. Por volta dos 30 anos, o indivíduo está no auge da sua força muscular. Então, não importa se é homem ou se é mulher, existe aí o auge da força muscular por volta dos 30 anos. Depois disso, vai perdendo gradativamente, né, a força muscular a partir das décadas. Então, por exemplo, a partir dos 50 anos, a gente perde por década 15% da força muscular. Aí, a partir dos 70 anos, a gente já começa a perder 30% por década de força muscular. Quando chegar lá nos 80 anos, né, se é que chega, a gente está com 50% a menos de força muscular. Tá? Então, pelo envelhecimento fisiológico natural, né, e por doenças que alteram essa perda de força e massa muscular. Né? Vale lembrar aqui, né, que existe uma relação entre níveis de vitamina D e força muscular. Então, observou-se alguns relatos de literatura que indivíduos com baixo nível de vitamina D perdem mais músculo do que indivíduos com níveis satisfatórios para a idade. Então, quanto menos vitamina D, maior é a perda dos níveis de musculatura. Né? Obviamente, não só para os idosos, né, isso para qualquer faixa etária, a atividade física é muito importante. É claro que à medida que nós vamos envelhecendo, por causa da perda de massa muscular e com a perda de força muscular, esses exercícios eles têm que serem adequados à idade, né? Porque você não pode, por exemplo, colocar um exercício de alto impacto num indivíduo com 70 anos. Muito provavelmente você vai causar lesão a esse indivíduo. Os exercícios físicos, isso já é comprovado, reduzem os fatores de risco para diversas alterações cardíacas, para diversas doenças cardíacas, né, para o diabetes e determinados tipos de câncer. Tá?
sempre é bom, né, quem trabalha com idoso, identificar essa perda de massa muscular, essa perda de força muscular e encaminhá-los, né, para um preparador físico, para alguém que tenha uma experiência maior na manipulação desses idosos, tá? A atividade física, ela é muito importante para o idoso, não só fisiologicamente, mas como psicologicamente também. Por que isso? Porque existe uma maior sociabilização do idoso. Então a gente vê às vezes lá na praia, via, né? Agora já está um pouco mais difícil, mas a gente via aqueles idosos fazendo ginástica, ou então idosos fazendo tai chi chuan, né? Além da atividade física benéfica, você também tem aí a integração desses indivíduos, né? Muitos deles são sozinhos, né? Vivem sozinhos, e nesse horário da atividade física é uma ótima oportunidade para eles estarem se entrosando aí com outros idosos. Coração e, né, aí no caso, o sistema circulatório, eles também sofrem alterações com a idade, óbvio, né? Para vocês terem uma ideia, nós que não somos idosos, nós perdemos uma quantidade diária de miócitos, que são as células, né, do miocárdio, por apoptose. Tá? Porém, hoje, né, no dia de hoje, enquanto a gente não é idoso, essas células elas são repostas, né, por células-tronco. Então, nós temos lá no tecido conjuntivo do coração células que são especializadas em se transformar em miócitos. Tá? Quando a gente envelhece, quando chega lá, a partir da terceira idade, o que acontece é que essas células que se diferenciam em miócitos também perdem a capacidade de diferenciação, o que faz com que haja cada vez mais a perda de células cardíacas. Além disso, como toda a musculatura, como a gente falou, né, de perda de massa muscular, né, aqui o coração ele é um órgão muscular também, né, e devido à idade ele acaba perdendo a sua capacidade de contração, né, e isso faz com que haja uma hipertrofia cardíaca pela falta de contração da musculatura cardíaca. Então, o coração ele vai perdendo a sua capacidade de contrair, e isso vai fazendo com que as células fiquem mais distendidas, o que acaba causando uma hipertrofia cardíaca. Além disso, células especializadas lá na condução do impulso, né? Então aquelas células do nó sinusal e do feixe de His, né, que são células responsáveis pela propagação, né, do impulso nervoso ao longo do coração, né? Então, lembrando que o nosso coração, ele bate, né, da parte de baixo para a parte de cima, né, contrai, né, os ventrículos para poder expulsar o sangue, e depois tem o retorno venoso enchendo os átrios, né? Então, o impulso nervoso ele tem que ser direcionado para a parte mais baixa do coração, né? Anatomicamente falando, para a parte de baixo do coração, né? Para que haja primeiro a contração ventricular para expulsar o sangue, e depois, obviamente, no retorno venoso, a gente tem a expansão atrial, né? Então, essas fibras, né, que são feixe de His, que são fibras especializadas na transmissão do impulso nervoso no coração, elas acabam perdendo a sua eficiência, assim como o nó sinusal também, o que faz com que o coração do idoso seja mais propenso a arritmias cardíacas, né, alterações no ritmo cardíaco. Algumas alterações estão presentes no envelhecimento e outras não. Então, tem algumas funções cardíacas que, mesmo envelhecendo, elas não se alteram, elas são mantidas com o envelhecimento.
Por exemplo, a contratilidade miocárdica. Então, ele perde a força, mas ele não perde a capacidade de contrair. Então, ele contrai com menor força, com menor intensidade, mas ele ainda mantém, obviamente, a contratilidade miocárdica, senão o coração pararia. Isso é mais do que óbvio. Porém, a duração desta contração, ela não dura tanto tempo do que com o coração do jovem. Então, ela tem uma alteração na contração muscular. Então, conforme o indivíduo envelhece, a contração prolongada, ela perde a sua eficiência. No indivíduo, não. No indivíduo, a musculatura ela é bastante saudável, o que faz com que haja uma contração a contento. Obviamente, com o envelhecimento, a gente tem uma rigidez do tecido cardíaco, pelo próprio depósito, de colágeno, pela perda da elasticidade do colágeno, pela qualidade do colágeno que é perdido. Então, a gente sempre tem aí alterações com o envelhecimento. Porém, o fluxo sanguíneo das coronárias permanece o mesmo. Então, a nutrição dessas células, ela permanece o mesmo. Se vocês lembrarem lá das aulas de histologia, quanto mais velho um coração, maior é a propagação do impulso nervoso. Por que isso? Porque a gente tem lá uma série de alterações na fibra cardíaca, lembra, faz anastomose, faz mais divisão, que faz com que haja a propagação do impulso nervoso. E o fluxo sanguíneo, que mantém essas fibras, ele continua o mesmo, o que faz com que o coração ele seja mais resistente a infartos, por exemplo. A gente vê muito por aí que indivíduos jovens sofrem infarto e esse infarto é fulminante. Indivíduos já de mais idade, eles sofrem, às vezes, infartos repetidas vezes e não vão a óbito, tá? Por quê? Porque o fluxo sanguíneo, ele continua sendo estabelecido de forma satisfatória, para poder irrigar todas essas fibras que fazem anastomose e que fazem divisão no coração do idoso. A estrutura cardíaca também sofre alteração. Então, conforme o tempo, a qualidade das fibras colágenas e o número delas também altera, fazendo com que o coração fique menos na realidade, menos móvel. Então, eu tenho um depósito de colágeno muito maior e de fibras colágenas mais grossas com o tempo, o que faz com que a estrutura cardíaca fique mais endurecida. Além disso, como eu tenho uma hipertrofia cardíaca, por causa da idade, o coração ele aumenta de tamanho, isso faz com que haja alteração na hipertensão arterial. Tá? A cada 5 a 10 anos é esperado a alteração de 1 ponto na medida da pressão arterial. Então, às vezes o idoso, quanto mais idoso ele a pressão arterial, fora daqueles padrões que a gente está acostumado aí, que são 12/8, não é uma coisa tão preocupante. Isso pode acabar sendo fisiológico. E claro, vai precisar fazer uma série de exames, vai ver se esse coração não tem alteração. Por exemplo, a alteração do homem, do coração do homem é muito maior do que o coração da mulher. Parece que existe aí uma proteção derivada dos hormônios
femininos, né? Então, algumas alterações se vê mais em homem, alterações cardíacas se vê mais em homens, né? E mais ainda em homens idosos e obesos do que em mulheres. Tá? Mas a gente vai voltar a estudar isso, né? Os vasos, né, principalmente as artérias, obviamente com o passar do tempo, e aí dependendo, e isso influencia muito, né, o estilo de vida que o indivíduo tem, né? Então, se ele comer muita gordura, se ele fumar, se ele ingerir álcool, obviamente essa estrutura arterial vai estar mais debilitada do que de um indivíduo que não faz nada disso, mas fisiologicamente é normal que a camada média das artérias, lembra lá nas aulas de sistema circulatório de histologia, a gente tem 3 camadas, né? A camada íntima, a camada média e a camada mais externa, né, de tecido conjuntivo. Então, quando a gente tem processo de aterosclerose, o que é alterado é a íntima, né? Começa a depositar gordura, né? Formar as placas de ateromas na íntima, que é aquela camada que está mais em contato com o sangue. No envelhecimento, essa rigidez se dá na camada média, né, que é onde eu tenho uma quantidade maior de músculo. Tá? Então, aquela alteração na deposição de colágeno, que é natural no idoso, quando ela é alterada na camada média, ela faz com que haja alteração no diâmetro e na espessura das artérias, né? E aí, obviamente, artérias endurecidas acabam levando a alterações isquêmicas nos tecidos, porque quanto maior a resistência do sangue, principalmente a partir de 60 anos, né, esse endurecimento da camada média dos vasos sanguíneos faz que haja um aumento na resistência vascular, né, e isso acaba alterando a irrigação dos diversos tecidos. Vou pedir para vocês, né, eu vou disponibilizar para vocês um artigo no material didático, tá? E eu vou pedir para que vocês respondam algumas questões que eu vou disponibilizar lá também. Eu vou disponibilizar um artigo e as questões são referentes a esse artigo. Lá nas instruções tem o e-mail que eu criei para a gerontologia, tá? Então você vai mandar a resposta, seu nome, seu RA, e vai escrever se você é da turma diurna ou noturna, tá? E aí vai me mandar por este e-mail que eu vou disponibilizar lá, tá? Isso é individual, tá? Posso fazer em dupla? Não, tá? É individual, cada um vai fazer o seu e vai mandar para mim, tá bom? Quando? Pessoal da noite tem até a sexta-feira, na hora do almoço, para mandar para mim. Pessoal do dia, né, do diurno, tem até as 18 horas da terça-feira para mandar para mim, tá? Então, até mais, gente.